Olá, sexta etapa, a nossa aula de física. Na noite de hoje, nós vamos aqui passar alguns informes a respeito das nossas atividades, certo? Do mês de outubro. Então vou até destacar aqui, certo? Aqui é a página do Classroom da nossa turma virtual, ok? Então aqui, olha, física, sexta etapa. E estou aqui no tópico que eu criei aqui do mês de outubro, certo? Então se eu rolar aqui a página, vocês vão ver que nós temos aqui três atividades, certo? Então olha só. Então a gente tem uma atividade aqui, olha, que ela foi postada no dia 5 de outubro. Então tá aqui o formulário com as questões, certo? Atividade C, atividade 1, 5 de outubro. Depois, numa aula seguinte, né, eu fiz uma enquete com vocês, certo? Aqui a enquete sobre as aulas remotas. Subi um pouquinho mais. E aí eu inseri no dia 12 de outubro, estou destacando aqui, ó, atividade sobre as leis de Kepler, de uma das nossas aulas. Veja que somente um entregou. Foram 17 trabalhos atribuídos, mas somente um entregou essa atividade. Certo? Aqui foi a segunda atividade. E a gente passou uma terceira, que foi aqui no dia 24 de outubro. Aliás, para ser entregue no dia 24 de outubro. Certo? Por enquanto, estou aguardando. Ó. 18 receberam esse trabalho, nenhum ainda entregou. Então, é uma tarefa com cálculo sobre a aceleração da gravidade. Né? Até botei aqui, ó, quantos pontos, certo? Vou abrir aqui o Word para a gente ver isso com mais detalhe. Então tá aqui. Então veja só. Então a atividade 1, né, aquela primeira lá que eu destaquei, olha aqui o valorzinho que eu dei por ela, ó, 5 pontos. Assistir um vídeo e fazer um resumo das 3 leis de Kepler. Então essa foi a primeira atividade. Atividade 2, também valendo 5 pontos. Um questionário com 5 perguntas objetivas e subjetivas. E aí vocês viram lá que somente uma pessoa respondeu. E a última atividade, que consistia aí de uma tarefa para a gente fazer o cálculo aí da aceleração da gravidade. Aí eu deixei aí valendo 4 pontos extra. Então qual era a tarefa? 4 questões de cálculo que a gente tirou lá do livro. Disse para vocês como tinha que fazer. Ó. Fazer manuscrito e enviar um print. Né? Você tenta fazer o cálculo utilizando as expressões que a gente viu, né? Responde, e aí ao final você tira uma foto e envia lá no campozinho que a gente oferece lá para você fazer esse envio. Então olha só, essas atividades aqui, elas vão valer uma nota, certo? Que no caso é a quinta nota, que é a quinta nota referente ao mês de outubro. Então, 5 pontos uma tarefa, 5 pontos a outra, e caso vocês não atinjam essa pontuação, a gente tem 4 pontos extra, que eu estou dando aqui pela última tarefa, ó, que é a atividade 3. Ok? Então, isso aqui, gente, é valendo uma nota, certo? E a gente faz essas atividades assim, né, quebrando os pontos, para facilitar até a vida de vocês também, né? Para não ficar só aquela prova seca, aquela atividade seca, para daquela atividade lá tirar uma nota. Não, a gente está dividindo, né? Faz uma tarefa aqui, dá 2 pontos, dá 5 pontos. E assim a gente vai fazendo uma somatória. Certo? Então, vou ficar aguardando vocês responderem essas questões, certo? Que vai valer aí a quinta nota. Vou aguardar essas atividades. Vou postar novamente o link lá no grupo de WhatsApp, para que quem não fez ainda possa estar fazendo, certo? Eu ainda vou ficar recebendo essas questões aí até a outra semana. Então vamos tentar fazer. Então olha só, essa última atividade que a gente passou aqui por último,
Eu vou até dar uma ajuda aqui para vocês, ó, certo? Que é essa tarefa aqui de fazer alguns cálculos aí relacionados com o que a gente está vendo sobre gravitação universal, certo? Então eu vou abrir aqui a tarefa, ó, ela já está até aberta aqui. Então, tarefa, cálculo da aceleração da gravidade, né? Aquela valendo os 4 pontos extra. Então, eu coloquei o link das aulas, certo? Deixa eu abrir aqui. Então, tá aqui, ó, coloquei o link das aulas, tá aqui a primeira. Então, você clica lá se você tiver dúvida em fazer as questões, você assiste novamente a aula. Então, tá aqui ela, ó. Vou ver se abre, tá carregando. Esperar aí carregar um instantezinho. Das outras, ou seja, mais próximas da esfera que representa a Terra, maior será o módulo da força. Qual que é o P? Então nessa aula aqui a gente tratou do campo gravitacional, certo? Explicando como é que acontece aí a atração gravitacional entre dois planetas, por exemplo, entre quaisquer corpos no espaço ou sobre a Terra. E aí a outra aula, né, a gente deixou o link aí das duas aulas. Essa está carregando aqui, esperar carregar. Então, novamente, se você tem aquela dúvida, você vai acessar as aulas, né? Pronto, olha só, aqui, ó. Então, gente, aqui é aquela que ficou, aquela aula lá ficou com a chiadeirazinha. Quem assistiu viu que a gente respondeu uma questão, né? Então, é um exemplo de cálculo para determinar o valor de G, certo? Então, tá aqui, ó. Exemplo de cálculo para determinar o valor de G. E aí, a gente explicou aqui a 17ª questão. Inclusive, ela está aqui na listazinha, né, que a gente deixou aqui da tarefa, ó, que é justamente essa aqui. E é justamente essa aqui que você não vai precisar fazer, ó, que eu já fiz lá na aula. Então, hoje, nesta aula, eu vou fazer mais uma questão, certo? Na verdade, eu não vou fazer mais uma questão, eu vou deixar ela pronta para vocês encontrarem a resposta, certo? Vou tentar fazer aqui duas para ajudar vocês. Aí eu vou deixar ela prontinha ali para você só determinar terminá-la, certo? Terminar uma ou outra. Ok, então vamos fazer aqui no quadro, né? Então eu vou tentar fazer aqui, olha. Deixa eu ampliar aqui a página para ficar mais fácil a leitura. Então, ó, a 17 a gente já fez, né? Nenhuma das aulas gravadas. Vou tentar fazer essa aqui, deixar ela montada, né? A 18ª aqui. O peso de Arthur é de 700 newtons na Terra e 102 newtons na Lua. Sabes que a gravidade na superfície terrestre vale aproximadamente 10 newtons por quilograma. Responda. Qual o valor da massa de Arthur? Então, olha só, essa questão ela tá simples, ó. Dá até para fazer aqui na página mesmo. Na letra A, você vai determinar qual é a massa do Arthur. O Arthur, ele tem um peso de 700 newtons na Terra. Então, olha só, se você aplicar a segunda lei de Newton, escrevendo ela assim, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade. Ó, escrevendo a fórmula. Tem essa fórmula aqui que ela vem lá da segunda lei de Newton. Então o que você vai fazer aqui? Ó? O peso, que é P, é 700 newton. Então você substitui aqui na fórmula igual ao valor de M que você quer calcular, que é a massa, e substitui o G na Terra, que é a gravidade na Terra, que é 10. Pronto, isolo o M. Então eu estou resolvendo aqui essa questão, certo? A letra A. Fica 700. Quando você isola o M, aí o 700 divide o 10. Então fica 700 dividindo 10. Pronto, aqui eu já tenho a massa
do Arthur. Então, ele tem uma massa aí de 70 quilogramas. Então veja, ó, perceba, não confundir peso com massa. A massa é a quantidade de matéria do corpo, ela é uma grandeza invariável. Então a minha massa, ou a massa aqui do Arthur, é 70 quilos aqui na Terra, na Lua, em Marte, em qualquer lugar do universo. É uma grandeza invariável. Já o peso varia. Né? Veja que como a gravidade aqui na Terra é 10 newton por quilograma, o peso do Arthur acaba sendo quanto? 700 newtons. Mas veja, ó, qual é o valor da gravidade na superfície da Lua. Como o valor da aceleração da gravidade na Lua é diferente daqui da Terra, então o peso dele vai ser diferente também. E aí a gente vai fazer um cálculo, né, para poder determinar qual que é o valor da aceleração da gravidade na Lua. Veja que aqui na questão já foi dado o peso dele na Lua. Ó, veja só. Quanto que pesa o Arthur na Lua? 112 newtons. Então é ou não é variável? É variável, né? Então o peso aqui na Terra dele é 700, enquanto que na Lua é 112. 112 newtons. Então com este valor de 112, a gente pode calcular o valor da aceleração da gravidade na Lua. Vai responder a letra B. Então eu vou fazer assim, olha. Eu vou bem aqui para a lousa virtual, certo? Ela está aberta aqui. Ah, tá. Deixa eu minimizar aqui. Pronto. Eu vou aqui para a lousa virtual para a gente fazer a letra B. Na verdade, eu não vou fazer ela, eu vou deixar ela montada. Então, olha só, letra B. Você vai aplicar a mesma fórmula. Ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Certo? Então, você vai usar os valores para a Lua. Então, veja que lá na questão, ó, o valor de P agora é 112, que é o valor do peso que o Arthur tem na Lua. A massa a gente já calculou, né? Ela não varia, é 70. Então, a massa dele vai ser o mesmo valor que tem na Terra. Então, é 70, ó, o valor de M. Substitui na fórmula, então você vai ter o valor da gravidade na Lua. Então, o que você vai fazer aqui? Isola o G, aí fica 112 dividindo 70. Pronto. Então, faça essa divisão aí, que você vai ter o valor da gravidade do Arthur lá na Lua. Dado em quê? Dado em newton por quilograma, que é a unidade de medida da aceleração da gravidade. Ou newton por quilograma, ou metros por segundo ao quadrado, que as duas são equivalentes. Pronto, então veja só, né, a 18ª ela já está praticamente feita, certo? Então já dei aí um ponto para vocês. Basta que você só termine, né, encontrando lá o resultado da letra B. Na 19ª, que é a questão seguinte, você vai fazer um cálculo para determinar o módulo do campo gravitacional na superfície da Lua. Então, nessa questão, você já vai usar outra fórmula. Ó. Então, vou voltar aqui para o quadro. Então, nessa outra questão, você já vai usar a fórmula da lei de gravitação universal. Certo? Então, vou escrever ela aqui. Ó. Então, o valor de G vai ser igual a constante de gravitação vezes a massa do planeta dividindo a distância ou o raio ao quadrado. Então tá aqui. Vamos olhar lá no problema. Sabendo que a massa da Lua é... Então veja, ó, tá dando o Mzão lá da fórmula, ó, massa da Lua. Tá aqui o valor dela. Tá escrito em notação científica. O raio médio da Lua, então é o valor daquele D, só que a gente vai escrever no lugar de D, vai escrever R, porque é para a gente calcular a aceleração da gravidade na superfície da Lua. Então R está aqui, ó, 1,7 vezes 10 elevado a 6, isso é o raio médio da Lua. E a constante G, que tem esse valor aqui, ó,
6,7 vezes 10 a menos 11. Então vamos calcular o campo gravitacional na superfície da Lua, certo? Então veja, ó, o que você vai fazer? Como você já tem a fórmula, e nessa fórmula a gente vai precisar fazer o seguinte, só fazer uma mudançazinha aqui, ó. No lugar de D, a gente vai escrever um R, porque a gente não está usando aí uma distância, né, do centro da Lua até um ponto qualquer distante além da superfície. A gente está calculando a aceleração da gravidade na própria superfície da Lua. Então a gente vai trocar o D por R e vai escrever o raio da Lua aí no lugar deste D. Então vamos fazer aqui só as substituições, só para vocês verem como é que fica montado o cálculo. Ó. Troca o valor de G, então vou escrever aqui com outra cor. Troca o valor de G. Qual é o valor de G que aparece lá? 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Então vamos escrever esse valor aqui. Então esse aqui vai ser o valor de G. Então tá aqui, ó, o valor de G você está substituindo. Pega a massa da Lua, vou botar dentro de um parênteses também. Deixa eu voltar lá. Qual é a massa da Lua? Vamos pegar aqui de novo, ó. Tá aqui, ó, 7,4 vezes 10 elevado a 22. É um número grandão. 7,4 vezes 10 elevado a 22. 7,4 vezes 10 elevado a 22. Fecha parênteses. Pronto. De tudo isso aqui, dividindo o raio da Lua, que vai ficar elevado a 2. Porque na fórmula, ó, o R está elevado a 2. Então vamos ver qual é o valor do R mesmo. Está aqui, 1,7 vezes 10 elevado a 8. 1,7 vezes 10 elevado a 8. Ah, certo. Pronto, feitas as substituições na fórmula, a gente vai poder encontrar esse valor. Qual é a aceleração da gravidade na Lua? Então, olha só. Quando você for escrever o seu cálculo, você escreve isso aqui, né? Escreve a equação, faz as substituições, e aí agora vem o cálculo. Ó, aqui é só matemática. A gente saiu da física, agora é só matemática. Veja que a gente tem, ó, 6,7. Esse 6,7 vai multiplicar o 7,4, certo? E as duas potências vão multiplicar aqui também. Então aqui vai entrar aquela regra matemática de multiplicação de potência de mesma base. Então na multiplicação de potência de mesma base, o que é que você faz? Conserva a base e soma os expoentes. Certo? Então, ó, na linha seguinte, você vai fazer isso aqui, ó. Vai multiplicar o 6,7, certo? Por 7,4, então repete aqui. E vai conservar o 10, porque é uma base aqui a base aqui dos dois expoentes é igual, né? E vai somar os expoentes. Então essas coisas aqui em cima, ó, vão ficar somando. Então é menos 11 mais 22. Certo? Aqui embaixo, você vai pegar 1,7 e vai elevar a 2. Então escreve aqui embaixo assim, 1,7 elevado a 2. Vezes o 10, conserva o 10. Agora veja outra propriedade. Aqui eu tenho 10 elevado a 8 que vai ficar elevado a 2. Então aqui eu tenho potência de potência. Então na potência de potência, você simplesmente multiplica os expoentes. Certo? Então, ó, quando você for fazer o cálculo, aqui o resultado, ó, 8 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 16. Certo? 8 vezes 2 vai dar 16. Então multiplica os expoentes. Então faça essa conta aqui, que você vai ter o valor de G, que vai responder a letra A da questão. Certo? Então não vou fazer não, vou deixar para vocês fazer esse cálculo aí, terminar a questão. Certo? Isso é a letra A. Isso é a letra A. Na letra B, olha, na letra B,
você vai calcular um módulo da força de atração gravitacional que a Lua exerce sobre uma pessoa de 50 quilos que passeia em sua superfície. Na letra B você já vai ter que usar outra fórmula, certo? Então eu vou subir aqui o nosso quadro. Qual é a fórmula que você vai usar? Desta vez você vai usar a expressão da força gravitacional. A força gravitacional é igual a constante, veja que a constante G aparece de novo, multiplicando a massa da Lua, multiplicando a massa da pessoa, dividindo o raio ao quadrado, certo? Por que o raio de novo? É porque a pessoa está na superfície da Lua. Então veja, ó, se ela está aqui, eu vou desenhar aqui a superfície da Lua, e a pessoa está aqui, então a força de atração ela depende da distância que a pessoa se encontra do centro da Lua, certo? Então veja, ó, esta força de atração ela é inversamente proporcional à distância que a pessoa se encontra, certo? Do centro da Lua. Então você precisa novamente utilizar, ó, essa distância, que é exatamente o raio da Lua, ok? Então na expressão da lei de gravitação universal, para determinar a força gravitacional, você novamente precisa usar o raio da Lua. Veja que a força de atração, você vai usar as duas massas, a massa da Lua e a massa da pessoa. Então você faz o mesmo cálculo. Substitui os valores, né, o valor de G, o valor da massa da Lua, o valor da massa da pessoa, substitui o raio, eleva a 2 também e faz um cálculo aí parecido com o que a gente fez na letra A, certo? Então, novamente, eu vou deixar que vocês façam. Então, pronto, dei a dica, certo, dessas duas questões. As demais questões é no mesmo rumo, certo? No caso aqui está faltando mais duas, ó. Então, se você ler a questão, você vai ver que é no mesmo rumo das anteriores, certo? É só usar as fórmulas, a questão 20 e a questão 21. Ok, gente? Então, vou aguardar a tentativa de vocês. Procurem fazer as atividades, porque como vocês viram aqui, ó, as atividades eu estou dando ponto por elas. Então essas, as duas últimas atividades aí, tem essa que a gente passou, que a gente fez as duas, né, 4 pontos extra. E tem as outras duas que é valendo os 5 pontos. Então tentem fazer. Veja que a primeira atividade ela tá fácil, é só para você escrever, fazer um resumo das 3 leis de Kepler. Certo? Então ela está mais fácil. Então essas questões com cálculo, que a gente deu um reforço aqui para vocês, elas é só para ajudar. Estou dando 4 pontos extra, né, para reforçar aí a nota caso vocês não atinjam a média. Beleza? Então até a próxima.